Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para poder bater um papo, discutir, falar um pouco da nossa impressão sobre algumas features, sobre algumas funcionalidades. E hoje eu estou com o Ricardo Lira aqui na área, mais uma vez. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, beleza? Show de bola, meu camarada, tudo certo. E vamos lá, cara, dessa vez falar sobre uma feature de hack que é algo relativamente novo, né, cara? Sobre a questão de aplicar um patch no grid infrastructure com zero downtime, né? Algo que muitas vezes muitos profissionais ainda não testaram, que a gente pôde fazer esses testes aqui recentemente e gravar uma aula que acho que vale a pena a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas impressões sobre isso, né? Exatamente. E o legal é o seguinte, esse teste nosso, ele começou em agosto do ano passado. Em agosto quando saiu a 19.6, se eu não me engano, saiu um documento falando que a partir da 19.6 você conseguia fazer o zero downtime. Tinha até alguns procedimentos, né, e no próprio manual da Oracle falando que dava para ser feito. Né. Em janeiro, se eu não me engano, a Oracle atualizou o documento para avisar que a partir da 19.8, né, então testamos na 19.6, mas na época o nosso ambiente ele não é que ele não era hack, né? Ele tinha o grid infrastructure, mas ele era single instance, né? Ele era só Oracle Restart. E, né, como era para fazer o patch em cima do grid, né, instalamos o grid, mas só o Oracle Restart, né? E ele não funciona. Se você tem uma base que é single instance, usando a ASM, ele não vai funcionar, tá? É só para ambiente hack mesmo, com cluster funcionando. Né, e fizemos isso aí, são duas novidades que a Oracle tem, né, para o grid, que é o minimal downtime, se você precisar aplicar um patch, né, nas nossas aulas a gente aplica o patch da maneira tradicional, com o patch alto, normal, a gente leva a nossa base da 19.3 para 19.8, né, e depois aplica o patch. A partir da 19.6 você tem um minimal downtime, né, que você consegue fazer, faz a instalação de toda a estrutura do patch, da 19.3, que é a versão base, com o patch que você quer, por exemplo, 19.6. Né, se você já estiver na 19.6, por exemplo, eu quero ir para 19.8. Eu aplico o patch em cima da 19.3, né, para ir para 19.8, e faço a virada dele. Eu consigo fazer a virada, né, com um restart do ASM. Mas da 19.8 para frente, realmente é zero downtime. Né, existem alguns parâmetros na hora de rodar o root.sh que o ASM restarta, mas a base não restarta, e a gente mostra isso na prática. Ali, online, ali, on the fly mesmo. O avião tá voando, a gente trocou a turbina no ar, sem nem perder a altitude. Cara, isso é bem interessante, né, Ricardo? Porque a gente tem visto o quanto que a Oracle, a cada versão, a cada release, né, eles têm otimizado essa questão de não precisar parar, né, cara? Então, a gente vê isso em equipamentos para banco de dados, como o Exadata, que você aplica patch em várias camadas sem precisar o restart em si, né? E aí, cara, a gente entra em vários níveis, né? Porque quando a gente está falando de um Exadata Database Machine da Oracle, você fala de storage, de switch, de DBNode, que ele utiliza o hack em si, né? Muitas vezes, para aplicar de nó em nó, mas o grid em si era um gargalo que a gente tinha, né? O grid é a alma do hack, né? Então, o componente para fazer o hack funcionar é o grid. Nas nossas primeiras aulas de hack, a gente fala, o grid, só existe um hack se você tiver um cluster, que são os servidores que vão desempenhar a mesma função, o cluster, que é o software que vai fazer o gerenciamento do cluster, né, de todos os servidores, e o ASM, que aí você tem o grid infrastructure. Né? Então, ter um monte de servidor, né, a gente instalava o grid infrastructure, que instalava realmente o gerenciamento do cluster. Só que ele é mandatório, é com ele que eu acesso os discos através do ASM, né? Se o ASM não subir, os meus bancos não sobem, né? Só que a Oracle conseguiu fazer com que eu tenha uma virada. Eu saio do meu diretório, que eu estou com o meu grid rodando, e a gente mostra isso na aula, a gente está lá no diretório 19.3, né? A versão do grid é 19.8, mas o patch, né, foi instalado em cima do diretório 19.3, e a gente cria um novo diretório chamado 19.10.
E, de repente, você está vendo lá tudo 19.3 rodando, daqui a pouco você só faz aquele switch, você começa a ver os processos da 19.10 entrando e sumindo os 19.3. Aí você vai ver o ASM, o processo do ASM restartou, e o processo dos bancos continua normal, o banco lá com o startup time de cada instância há 3, 4 horas atrás, quando levantou a máquina. Interessantíssimo, hein, cara? E até legal, Ricardo, a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Porque tem o patch do grid e tem o patch do database home, né, cara? O do database home tem muita diferença para você aplicar o patch também? Dá para você aplicar o patch com zero downtime no database home? Ainda não vi nenhuma documentação e não fiz nenhum teste com o zero downtime para o home. Porque o que acontece? O patch, o zero downtime, ele é em cima do grid setup. Né? Então, na hora de rodar o grid setup, você vai abrir a interface de instalação, ele faz o zero downtime. Agora, a gente consegue fazer a aplicação do patch com o minimal downtime, que você aplica o patch em cada instância. Né? Então, você vai... Modo rolling, né? Igual o modo rolling que é feito. Né? Alguns componentes não funcionam isso aí. Por exemplo, no caso do grid, se você estiver usando a CFS, ele não funciona. Qualquer driver de file system, se você estiver usando no grid, além do ASM, não vai funcionar. Né? E ele vai fazer o minimal downtime, ele vai lá e vai fazer o restart. Mas tem maneiras de você fazer a aplicação do patch no banco de dados sem precisar parar. Com o DataGuard, né, com a parte de holding, você consegue fazer isso aí. Mas especificamente nesse Zero Downtime é do Grid Infrastructure, né, que é o online patch do Grid Infrastructure, né, zero. Assim, realmente me impressionou, né, foi algo que Legal. você vê o ASM restartar e o banco não cair. E o ASM em si, né, cara, a gente tem visto uma evolução desde a versão 10, né, de muitas coisas que você já poderia fazer ali online, né, de adicionar, remover disco, etc. E que a hora que eu já vinha trabalhando realmente nessa questão já tem um bom tempo, né, de adicionar sempre features novas para poder fazer coisas online, né. Inclusive a gente até participou de uma migração uma vez de um storage IBM para adicionar discos novos e remover os antigos num órgão específico de governo. E a gente conseguiu trocar o storage totalmente online, né? Então a gente tem visto o quanto que a Oracle sempre tem implementado realmente soluções para que a indisponibilidade seja a menor possível, né? Tanto na camada de storage, na camada de hardware. E essa questão do grid é uma coisa que pode ajudar muito, né? Principalmente se tratando desse mundo de cloud, né? Tudo Sim. realmente tem que ser sempre online, com o mínimo de downtime sempre, e a gente conseguir ver que você consegue aplicar um patch específico, mudar uma versão, e com tanto o mínimo e tanto Com zero. o Com zero zero. realmente, né? Isso é algo bem interessante, né? Você falou aí de troca de storage, eu tenho é recente mesmo, tenho uma experiência recente de move de hack, né? Se você vai lembrar uma coisa, toda vez que você vai instalar um ambiente hack, tenha em mente que trocar o IP do hack é quase como trocar a sua identidade, né? Demanda um monte de documentos e autorizações aí para você poder trocar sua identidade, né? Então, pense bem na rede que você vai fazer, porque você tem que reconfigurar tudo, está tudo amarrado naqueles nomes, naqueles IPs, naquela rede em si. Tem como fazer? Tem, mas é um trabalho às vezes desnecessário. Então, pensa bem na rede que você vai fazer. Mas rede de storage acaba mudando, porque você atualiza o storage, né? Você tem ambientes aí, por exemplo, você vai atualizar o seu parque de servidores, ou virtualizado ou não. Se for virtualizado, você pode fazer move para o novo servidor, né? O hack não vai cair. Se não for virtualizado, você pode adicionar um nó novo, retirar um nó antigo. Então, dá para fazer isso tudo sem parada. Agora, o storage, é normal acontecer mudamos o storage, agora é um storage all flash, ou então um storage com uma tecnologia nova. E é o que você falou, você adiciona os discos, retira os antigos sem nada, inclusive para quem trabalha com a versão 11, né, discos do Vaulting Disk e do OCR. Tá? Existe um procedimento próprio para você fazer isso. Você cria um fail group, né, ele adiciona, ele faz o balanceamento e retira sem problema nenhum. Tá? Então, dá para você fazer o move de todos os discos do seu storage, né, do ASM sem parada. Né? Dá para fazer isso.
e agora dá para aplicar o patch no grid sem parada. Já tem um tempinho que dá para fazer, mas já tem uma aula nossa aí com patch sem parada. Legal, cara. E, pessoal, lembrando que a gente está falando da versão 19, tá? Se tiver na versão Isso. 12, versão 11, Não. realmente não tem essa possibilidade, né? E, Ricardo, legal que a gente sempre está trazendo aqui informações, cara, de sem indisponibilidade, né? Eu acho que é um requisito de muitos clientes, né? A gente já falou sobre movimentação de data files, tivemos até um podcast, um case aí na nossa consultoria na Autoglass, falando sobre a questão de movimentação de teras e teras, né, para reorganizar um storage, e a gente está entrando em mais cenários ainda, né, que eu acho que é uma grande necessidade, né. Claro, o hack, ele é algo bem interessante, até mesmo você já mostrou em algumas masterclasses aí de hack a questão de um select, movendo de um lado para o outro, né, muitas vezes um nó pode cair, mas o ambiente continua, e que isso realmente, a gente tem visto como que a cada ano que passa, a Oracle tem realmente adicionado features, né, e inovações para que a gente consiga ter o mínimo de disponibilidade possível, né, cara? E eu acho que só tende a evoluir, né, cara? Então, só, com certeza. Espero que nas próximas versões tenham até mais novidades ainda a respeito disso, né? Isso. Assim, na versão 10 era cheio de encrenca, né? A gente tinha o OCFS 2, a gente tinha que estar sempre preocupado com a versão do kernel, que se você atualizasse o kernel do Linux, o OCFS 2 parava o hack inteiro, né? Não tinha essa questão, o cache fusion não era tão bem tratado igual é agora. Na versão 11 começou a melhorar, você realmente... o OCFS 2 é assim, não conheço ninguém que usa mais o OCFS 2, é só SM mesmo, e a versão está sempre com coisas novas, né? Então, assim, está cada vez melhor, a tecnologia está cada vez melhor e cada vez, como a gente falou, fazendo com que você não tenha parada, né? Até o sistema operacional, quando a Oracle comprou aquele K-Splice lá, não sei nem como é que é o nome direito, você consegue fazer atualização de kernel sem parada. Então, tem muita coisa que veio aí, que melhorou e que você tem várias... você está indo para todas as camadas mesmo. Eu lembro muitos anos atrás, quando o computador, você não conseguia trocar placa de rede, você não conseguia trocar memória, você não conseguia trocar HD, né? Não existia o hot swap. Aí a Sun, na época, ela tinha, né? Você abria aquela geladeira de todo tamanho, você ia lá e trocava a placa de rede, trocava HD, trocava memória, tudo hot swap. Aquilo era um troço que era um sonho, né? Você não parava nada, né? Hoje em dia não, hoje em dia qualquer computador é assim. Você consegue ter, né? Qualquer servidor bom é assim. É tudo hot swap, você não tem mais indisponibilidade. Você troca o storage inteiro do Exadata sem parar nada. Se ele foi bem instalado e a divisão foi certa, você troca ele inteiro sem parar nada. A gente tem casos de cliente que teve que trocar a caixa do storage inteira, né, e não parou nada. Né? Então, é o avanço da tecnologia. Exatamente, Ricardo. E só lembrando, pessoal, se você está administrando um ambiente que não está na versão 19, cara, é atualmente a versão mais recomendada pela Oracle para que você realmente tenha instalado. Então, se você não está nessa versão, cara, pense em rapidamente realmente já fazer um upgrade para a versão 19C e sempre que possível já utilize o último patch disponível, que é 19.10, né, Ricardo? 19.11, saiu 19.11. 19.11, atualmente no dia que foi gravado esse podcast, tá? Se você está vendo o replay. Então pode ser que esteja até maior do que isso, tá? Isso, mas no dia de hoje, 19.11. Exatamente, cara. E pessoal, lembrando que também na WSM nós temos nossa área de consultoria, tá? Então muitas vezes você está muito perdido, cara, e tem muitos bancos, tem um parque muito grande. A gente tem uma área que pode realmente te ajudar também nesse sentido, de estar realmente te ajudando a fazer um plano, fazendo um bom planejamento aí, para poder estar migrando e fazendo um upgrade das suas bases para o Oracle 19C, para arquitetura multitenant, ambiente Exadata e etc. Então a gente pode também estar ajudando. Entre em contato com a gente, que a gente pode estar também auxiliando nessa jornada. Tem até um comentário aqui do Hélio Medeiros aqui no chat, Ricardo. Tive problemas para o upgrade do grid no Hexa C, provavelmente no Hexa CC, alguma coisa assim, né? Que aí depende muito da versão, né? Do que aconteceu especificamente, né? Como a gente falou, isso aqui que a gente está falando é 19C.
Isso. No XACC, você ainda tem você faz o upgrade do grid, sim. Eu estava pensando assim, mas a gerência é toda da Oracle. Não, a Oracle, ela gerencia a parte de virtualização. Depois que ela te entrega, realmente É, você que faz as atualizações aí que precisar, né? exatamente, cara. Um conselho, dependendo da versão, você tem o Opet Alto. O Opet Alto você roda com o root, tá? Então, dá uma olhada nisso aí que né, pode ser um caminho, né? Muito bom, Ricardo, muito bom. Então é isso, cara. Acho que fechamos aí esse podcast aí para falar um pouquinho sobre essa feature aí que a gente já tem uma aula gravada. Lembrando, pessoal, quem é aluno do DBL Semi Club, essa aula já foi ao ar semana passada, onde lá a gente... E também dos bootcamps de hack, né? Que é um elemento aí que funciona especificamente para Oracle Hack. E a gente tem essa aula disponível lá, mostrando passo a passo, Ricardo abrindo a tela, compartilhando, fazendo ali o passo a passo e mostrando essa questão da aplicação do patch com o Zero Downtime. Mais alguma coisa aí, Ricardo? Só um detalhe, é um processo demorado, tá? Então, você vai startar, ele vai entrar no modo texto, aplicando o patch, né? Abre o log para verificar o que ele está fazendo, né? Na minha máquina aqui demorou cerca de 3 horas o processo todo. Então, você faz uma instalação do grid nova, né? Ele aplica um patch, né? E depois ele abre a tela para poder fazer a instalação do grid como software only. Tem todo o procedimento certinho, a documentação está tudo certinho na documentação nossa, que é baseada lá. Eu mostro o link da Oracle que fala sobre isso, né? O Note ID da Oracle que fala sobre isso. Isso não foi tirado de um blog de alguém que resolveu fazer acerta um script aqui, muda ali e consegue fazer. Não. Não é uma Documentação, gambiarra, não. É algo isso, não é uma oficial. gambiarra. Né? Como dizia um colega, não é um interfúgio de programação, é oficial. Está dentro da documentação oficial, está dentro do Note ID da Oracle, do suporte, tudo certinho. Mas é um processo demorado, né? Então, não se assuste, tá? Se demorar, é normal. Tá? E lá eu falo onde que estão os logs certinho, tá tudo mostrando onde é que estão os logs, para você poder acompanhar. Pessoal, até um ponto importante também falar, né, Ricardo, que normalmente quando a gente está falando de upgrade de versão, a primeira coisa que a gente atualiza é o grid, né? A Por primeira quê? coisa. Você Ele é atualiza o grid mandatório. para a versão 19 e aí embaixo, dentro desse grid, você pode ter vários database homes, 11, 12, 18 e o 19 também, né? Então você pode ter várias versões. Mas a primeira coisa realmente é o quê? O grid na maior versão para você suportar homes na maior versão, né? E inferiores. Isso aí, isso aí. O grid é a versão maior. Todos os componentes que vêm depois vão estar naquela versão para baixo, né? Nunca acima. Você não vai ter um banco 19 no grid 18. Um banco 19.11 no grid 19.6. Não. A versão do grid, ela é mandatória e ela é ela que rege todos os outros que estão ali embaixo. Então, se você está na 19.6, você só consegue colocar um banco na 19.6. Se você quiser um banco na 19.10 por causa de algum bug, atualiza o seu grid para 19.10. Né? Exatamente, cara. E aí, pessoal, uma estratégia muito utilizada, né? Que você pode utilizar, inclusive, com o que a gente está falando nesse podcast. Cara, sempre grid 19 e já pode, de repente, utilizar essa feature específica para botar para 19.10, 19.11. E aí, depois, os database homes você pode ir atualizando aí com o minimum downtime, né? Que é só Exatamente. um restartzinho para virar a chave e fazer isso da melhor forma possível, né? Isso aí. Isso aí. É isso aí, pessoal. Então, algumas dicas realmente aí do campo de batalha para você poder ter o mínimo de disponibilidade quando você está fazendo upgrades aí para o último patch, para a última versão do Oracle 19c. Ricardo, vamos fechar então aqui? Vamos fechar. Beleza, cara. Muito bom esse bate-papo, a gente poder estar compartilhando um pouquinho. Pessoal, se vocês forem alunos, deixa lá sua dúvida na comunidade, que muitas vezes sua dúvida pode ser o tema aqui do nosso podcast, para que a gente consiga sempre te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Lembrando que esse podcast está disponível nas plataformas de podcast, tá? Como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict, se você usa Android. Então assine também a DBLSM nas plataformas para você poder ouvir esse tipo de conteúdo, esse tipo de dica prática do que a gente tem testado aqui. A gente nunca fala aquilo que a gente não testa, a gente está simplesmente compartilhando aquilo que a gente tem feito para que você também consiga tá tirando proveito, tá entendendo o que tem de novo para que você realmente consiga acelerar a sua carreira profissional. O Hélio Medeiros colocou aqui, obrigado aí pelas informações, excelente trabalho.
Conta com a gente aí, Hélio. O nosso objetivo é realmente estar trazendo sempre informações aí do que a gente tem feito e colocado a mão na massa. Beleza, Ricardo? Beleza. Fechou aí, cara. Bom dia para todos aí, né? E até a próxima. Para você também, meu irmão. Grande abraço. Tenha um bom dia. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.